no capítulo 32. Números capítulo 32, nós vamos falar sobre algo que é uma das características do povo de Deus e que, como consequência disso, ele contrasta com a característica do mundo em que nós estamos inseridos. Números capítulo 32, a partir do verso 1, diz assim: Os homens de Rubem e de Gade possuíam muito gado. Quando viram a terra de Jazer e de Gileade e perceberam que a região era adequada para o gado, dirigiram-se a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e lhes falaram: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon. A terra que o Senhor conquistou à frente da comunidade de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. E acrescentaram: Se encontramos favor aos teus olhos, que esta terra seja dada como propriedade aos teus servos, e não nos faças atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Rubem: Ficareis sentados aqui, enquanto vossos irmãos vão à guerra. Por que desanimais o coração dos israelitas, para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barneia para ver a terra. Quando eles subiram até o vale de Escol e viram a terra, desanimaram o coração dos israelitas, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: Certamente os homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, pois perseveraram em seguir ao Senhor. Assim, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até desaparecer toda aquela geração que havia feito o mal aos olhos do Senhor. E agora, vós, uma geração de pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para fazer aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se deixardes de segui-lo, ele também tornará a deixá-los no deserto. Assim, destruireis todo este povo. Até aqui, por enquanto, irmãos. Como eu disse, nós vamos falar a respeito de uma característica do povo de Deus que contrasta com uma característica forte, marcante do mundo, principalmente quando nós falamos do atual momento em que nós estamos vivendo. Essa característica que eu quero que nós meditemos nessa noite, nós ouçamos Deus nos falar nessa noite, é a respeito do senso de comunidade que deve haver no meio do povo de Deus. Ou melhor, um forte apego à comunidade que deve haver no reino de Deus. Afinal de contas, é muito claro em todas as Escrituras que Deus nunca planejou que homens solitários fizessem a sua obra. Deus nunca planejou isso. Nós vemos isso no Antigo Testamento, quando Deus forma uma nação e dá lei, coloca leis, mandamentos rígidos com relação aos relacionamentos uns com os outros. E entre esses mandamentos, e Jesus frisou no Novo Testamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Já no Novo Testamento nós temos a igreja sendo instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E entre as diversas nomenclaturas que a igreja recebe, aqui eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui, a questão do corpo de Cristo. Amados, a Bíblia é muito clara ao nos dizer que deve haver entre nós um amor fraternal, um amor entranhável. O que quer dizer amor fraternal? Essa palavra fraternal, ela quer dizer, ela é relacionada a irmãos. Ou seja, então quando a Bíblia nos instrui que como igreja nós tenhamos amor fraternal uns pelos outros, ela quer dizer que nós devemos nos amar como se nós fôssemos irmãos de sangue verdadeiramente. E de fato nós somos irmãos de sangue, o sangue do precioso de Jesus. Ou seja, o nosso vínculo é ainda muito maior do que se fôssemos irmãos de sangue natural. Mas nós vivemos um tempo, irmãos, onde a individualidade é marca dos homens. Na verdade, todos os tempos sempre foram assim, mas nós estamos vivendo um momento da história em que a nossa geração é marcada pela uma polarização, onde todos estão divididos, irmãos. E quando nós falamos em polarização, nós percebemos que está tudo muito claro.
Ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro. E se o irmão que está do meu lado pensa de uma forma diferente, eu vou odiá-lo. Isso é uma marca do mundo, irmãos. Isso é uma marca que está lá fora, mas que nós não podemos trazer para dentro da igreja. Nós não podemos trazer essa marca para dentro da igreja. Mas às vezes nós fazemos isso de uma forma inconsciente, sem perceber que nós estamos agindo de uma forma contrária à vontade de Deus, que é a vida em comunidade, a vida como corpo, onde cada membro se preocupa uns com os outros, onde se um membro está doente, o outro precisa cuidar. Nós nos comportamos como esses homens dessas 2,5 tribos de Israel. Vamos tentar entender um pouquinho a situação desses homens. Imagine os irmãos. Eu não sei o que é viver no deserto, graças a Deus por isso. Mas imagina esses homens vivendo tanto tempo como nômade no deserto, passando por tantas situações, irmãos. E de repente, quase chegando no fim da caminhada, eles percebem uma oportunidade de descanso. Eles percebem uma oportunidade de sombra e água fresca. É aquilo que a gente costuma falar, o sonho americano. Eu vou trabalhar duro a minha vida inteira, eu vou guardar dinheiro e no final da minha vida eu vou comprar um barco para curtir a minha vida. Vou desfrutar do conforto. Nós temos esse pensamento, irmãos. Eu vou trabalhar muito e no final da minha vida eu vou dar descanso para a minha alma. E esses irmãos, eles viram naquelas terras a oportunidade de dar descanso para os seus corpos, de dar descanso para a sua alma. Talvez eles pensaram, nós já lutamos tanto, é digno, é justo, é legítimo que nós tenhamos o direito de desfrutar das bênçãos de Deus aqui nessa terra. Aquelas terras foram dadas pelo próprio Deus, era a bênção de Deus. Deus destruiu aqueles povos para Israel, ou seja, era a bênção de Deus, então nada mais legítimo. Eu vou desfrutar das bênçãos de Deus aqui com a minha família, eu vou edificar a minha casa, porque eu já lutei demais. E amados, não existe um perigo maior na vida do cristão do que os momentos onde nós começamos a nos sentir confortáveis nesse mundo. Não existe um perigo maior. O perigo, irmãos, não está no tempo de guerra. O perigo não está no momento de adversidade. Porque nesse momento nós estamos vigilantes, nesse momento nós costumamos buscar o Senhor com mais intensidade. Mas quando está tudo bem, aí é que mora o perigo. E esses homens pensaram dessa forma, naquele momento, a tal ponto deles irem, se dirigirem até Moisés, dizendo, não nos faças atravessar o Jordão, deixa a gente aqui. Mas olha, irmãos, a resposta de Moisés, no versículo 6, vocês vão ficar sentados aqui, enquanto vossos irmãos vão à guerra. Como é que nós podemos, irmãos, dar descanso para a nossa alma? Como é que nós podemos, irmãos, dar descanso para o nosso corpo, enquanto todo o corpo, que nós estamos falando aqui da igreja, ainda está lutando, onde irmãos precisam ser fortalecidos, irmãos precisam ser aconselhados, irmãos precisam ser exortados, irmãos precisam ser carregados. E muitas vezes no momento em que nós desfrutamos de algumas coisas nessa terra, nós perdemos esse senso de comunidade e começa a pensar somente no meu mundinho, nas minhas coisas, na minha casa, na minha família, e esqueço que quando eu fui inserido no corpo de Cristo, por causa da misericórdia do nosso Senhor, eu assumi também uma responsabilidade junto com o corpo, porque o Senhor Jesus deu dons para todos nós que somos igreja do Senhor, e esse dom é para ser utilizado para a edificação do corpo. E a partir do momento que eu me abstenho dessa responsabilidade, a consequência não é só minha, a consequência é de todo o corpo. A consequência é de todo o corpo de Cristo. Moisés, ele fala para aqueles irmãos, vocês estão agindo a exemplo dos espias, que foram espiar a terra de Canaã. Eles viram a preciosidade de tudo aquilo, eles viram que era uma terra boa, que mana leite e mel, mas a covardia, a incredulidade, se apoderaram deles, e o seu medo, o seu temor, a sua preguiça, acabou contagiando todo aquele povo em um caminho que era para ter sido feito de uma maneira muito tranquila e com um tempo assim
Muito pouco. Por causa daqueles irmãos que contaminaram toda uma comunidade, toda a comunidade de Israel. Todo o povo padeceu no deserto por 40 anos. Olha a consequência. Quando um único irmão, olha a consequência quando um único membro se abstém da sua responsabilidade com o corpo de Cristo. Irmãos, isso é muito sério. O Senhor não nos salvou somente para que nós pudéssemos desfrutar das coisas dessa terra. Nós vamos ver aqui que o Senhor nos abençoa com as coisas aqui. Mas existe uma missão, existe um foco, existe um alvo. E esse alvo passa pelo serviço a Deus e o serviço na vida em comunidade, o serviço na igreja. Nós estamos vivendo um momento onde nós estamos fisicamente separados. E nós percebemos o quanto faz falta o abraço do irmão, o quanto faz falta o conversar depois do culto, o quanto faz falta esse contato, irmãos. É um momento muito perigoso. Que esse tempo de afastamento físico não permita que nenhum de nós perca esse sentimento pelo corpo do Senhor, pelo corpo de Cristo, pela igreja do Senhor. É minha responsabilidade, é tua responsabilidade. Nós estamos falando aqui para duas igrejas, né? Responsabilidade dos irmãos, cada um. Às vezes, irmãos, a gente fala muito sobre avivamento e culpa muitas vezes a liderança, os pastores, porque a igreja está devagar, a igreja não está caminhando. Mas nós percebemos, irmãos, que a negligência de um causa isso. Quando eu olho para a igreja e falo, a igreja está fraca, e começo a colocar a culpa nos outros, eu estou mantendo parte para que a igreja não avance. Nós já poderíamos ter desfrutado muito mais de Cristo como denominação batista do que nós temos desfrutado até hoje. E esse avivamento tão esperado não veio, porque nós estamos, cada um de nós, individualmente, se abstendo de algumas coisas da nossa responsabilidade, da nossa missão como servos do Senhor Jesus. Mas nem tudo está perdido. Após essa repreensão, o mundo não gosta muito de ouvir sobre repreensão, mas é a repreensão que traz conserto, irmãos, é a repreensão que traz mudança de atitude. E aí nós vemos a partir do versículo 16, após terem escutado aquilo, eles disseram, então eles se aproximaram dele e disseram, construiremos aqui currais para o nosso gado e cidades para os nossos filhos. Nós, porém, nos armaremos e iremos depressa à frente dos israelitas, até os levarmos ao seu lugar. E os nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas, por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que cada israelita esteja de posse da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, visto que já possuímos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes respondeu, se fizerdes isso, se vos armardes para a guerra diante do Senhor, e cada um de vós atravessar armado o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada diante do Senhor, então sim, voltareis e estareis sem culpa diante do Senhor e de Israel, e esta terra será vossa propriedade diante do Senhor. Olha como a repreensão mudou a atitude daqueles irmãos. Primeiro, não nos faça subir, não nos faça atravessar o Jordão. Agora, nós iremos sim com os nossos irmãos. Nós iremos guerrear junto com os nossos irmãos até que todos eles estejam de posse da sua herança, da promessa do Senhor. Mas, irmãos, o que é lindo aqui, o que é interessante é que esses irmãos entenderam que o você se engajar na missão, o você
ter esse senso de comunidade, se você nutrir essa responsabilidade pela igreja de Jesus, de maneira nenhuma significa abandonar também nossos planos pessoais. O Senhor nos dá sonhos, o Senhor nos dá planos, e Deus não é um Deus que quer frustrar os nossos planos. O Senhor não é um Deus que quer que você se entregue somente às coisas da igreja e as suas coisas Ele não está nem aí. Não. Mas o Senhor nos mostra que Ele nos ajuda a construir as nossas coisas pessoais também, mas desde que nós não percamos o foco, desde que nós não percamos esse sentimento de responsabilidade pelo corpo de Cristo. E eu digo mais para os irmãos: quanto mais nós nos engajamos no serviço do Senhor, quanto mais nós nos engajamos no serviço ao corpo de Cristo, isso eu não quero falar de barganha aqui não, mas é bíblico. O Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que isso quer dizer? Que a partir do momento em que você entrega a sua vida para o Senhor, para a obra do Senhor, você gasta a sua vida no serviço aos irmãos, que é assim que nós servimos a Deus. Deus cuida também das nossas coisas. Deus cuida das nossas coisas. Eu falei isso para os jovens da minha igreja na semana passada. Muitos estão estudando, fazendo faculdade, e nesse momento a gente para pensar e fala: mas o dia só tem 24 horas, e nós temos tantas coisas para fazer, tantas coisas para realizar, como é que dá tempo de servir ao Senhor? E assim como eu encorajei aqueles jovens, eu quero encorajar vocês. Ouse, se atreva a confiar no Senhor. Ousa e se atreva a orar ao Senhor pedindo que Ele te ajude, que Ele nutre em você esse sentimento pela causa do reino, esse amor pela igreja do Senhor Jesus. E você vai ver se Deus não vai te abençoar também nos seus planos pessoais, se Ele não vai te dar sabedoria para você fazer tudo aquilo que você necessita fazer durante o seu tempo. E esses irmãos, eles entenderam isso, eles disseram: olha, nós vamos edificar a nossa casa, nós vamos cuidar das coisas da nossa família aqui, mas nós iremos, nós não perderemos o foco. E aí nós chegamos lá em Josué, no capítulo 22, e nós vamos ver o resultado dessa mudança. Josué capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: tendes feito tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, bem como tendes obedecido a minha voz em tudo quanto vos ordenei. Nunca desamparastes vossos irmãos, até o dia de hoje, mas atendestes cuidadosamente à ordem do Senhor, vosso Deus. Agora o Senhor, vosso Deus, deu descanso a vossos irmãos, como lhes prometera. Voltai agora e ide para as vossas tendas, para a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Apenas tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Amai o Senhor vosso Deus, andai em todos os seus caminhos, guardai os seus mandamentos, apegai-vos a Ele cultuai de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Moisés tinha dado terras à meia tribo de Manassés, em Baçã, porém a outra metade de Josué deu herança entre os seus irmãos, a oeste do Jordão. Então Josué os enviou para suas tendas e os abençoou, e disse-lhes: voltai para as vossas tendas com grandes riquezas, com muito gado, com prata e ouro, com cobre e ferro, com muitas vestes, e reparti com vossos irmãos o despojo dos inimigos. Assim voltaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, separando-se dos israelitas em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Olha o resultado, irmãos,
da mudança de postura daqueles irmãos. O texto que nós lemos aqui em Josué começa dizendo que eles cumpriram à risca tudo aquilo que eles se comprometeram a fazer diante do Senhor. E o medo que eles possuíam, irmãos, como eu posso dizer, de não ter os seus desejos, os seus sonhos pessoais concretizados, era tolo. Porque conforme nós lemos aqui, eles voltaram com muito mais riquezas, com muito mais despojo, como com vestes, para repartir com os seus irmãos. Mas a recompensa não é essa. A recompensa não é essa. Isso aqui é tão importante que o Senhor disse que são coisas. Ele diz: olha, vocês busquem o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. Isso são coisas, essa não é a consequência, a recompensa maior. Então, qual é a recompensa, irmão Anselmo, para a obediência? A recompensa é o que nós vemos no versículo 5. Tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Amai o Senhor vosso Deus, andai em todos os seus caminhos, guardai os seus mandamentos, apegai-vos a Ele cultuai de todo o coração, de toda a alma. A maior recompensa e a maior motivação da nossa obediência é a comunhão com Deus. Deus é a nossa recompensa, Deus é a nossa porção. E quanto mais nós obedecemos ao Senhor nessa terra, irmãos, maior será a nossa comunhão com Ele, maior vai ser o nosso prazer com Ele. Ele é a nossa porção. E eu quero aproveitar para dizer que o descanso maior, o descanso verdadeiro, não é antes do Jordão, é depois. Porque lá nós vamos desfrutar dessa comunhão com Deus. Esta é a recompensa, essa é a porção. Não são as ruas de ouro. Não é essa. A recompensa é poder desfrutar da glória de Deus, da comunhão com Deus. Essa paz que nós sentimos quando nós oramos, irmãos, quando nós adoramos através da música, quando nós cultuamos a Ele, não podem ser comparadas com a alegria, com o gozo, com a festa, com o júbilo que vai haver no nosso coração quando nós estivermos face a face com o nosso Senhor. A motivação, igreja, é a própria pessoa de Cristo. A motivação é Deus. Esta é a motivação. Agora você deve estar pensando em com relação à minha família. A preocupação daqueles irmãos legítima com as suas famílias. Qual é? O que eu vou deixar para minha família? Esses irmãos, eles conquistaram riqueza, sim. Essas coisas são importantes. Afinal de contas, nós precisamos de dinheiro enquanto nós estamos aqui. Mas como servos de Deus, a maior recompensa que nós podemos deixar, o maior legado que nós podemos deixar, não é sermos conhecidos como alguém que acumulou bens e riquezas nesse mundo. Os irmãos conseguem imaginar esses homens retornando de lutar, de guerrear a guerra do Senhor. E os seus filhos, as suas mulheres dizendo: lá vem o meu pai, lá vem o meu esposo de guerrear a guerra do Senhor. Se hoje você partir dessa vida, como as pessoas vão se lembrar de você? Alguém que tem gastado a sua vida na obra de Deus, em serviço da igreja? Ou como alguém que tem buscado o conforto, que tem acumulado coisas que vão ficar aqui, ou seja, não tem relevância nenhuma para a eternidade? Que o desejo do nosso coração, irmão, seja deixar um legado. Quando nós estudamos os livros de história da igreja, de teologia, o pastor Bruno sabe mais do que eu, a gente vê tantos testemunhos que ficaram, né? De geração para geração, e a gente estuda a vida desses irmãos. Samuel, historiador também, sabe bem das histórias, tantos exemplos de fé, irmãos, e a gente olha para esses irmãos. Por que não desejar deixar um legado também para os nossos filhos, ou futuros filhos, para quem não tem filho ainda? Conta essa história, eu não lembro se foi George Miller, mas foi um grande homem de Deus em que ele recebeu em doações, irmãos,
para a obra do Senhor milhões e milhões de dólares. E quando esse homem morreu, que foram entrar na sua casa, ele tinha apenas um caixote, uma Bíblia e alguma coisa assim muito simples lá, e não tinha nada assim em dinheiro. Porque a preocupação dele não foi acumular. A preocupação dele não foi com o conforto nessa vida. A preocupação dele foi com um legado para a eternidade. Não ajunteis tesouros nessa terra onde a traça e a ferrugem consomem. Não é errado você ter dinheiro, não é errado você progredir, mas é pecado você deixar que isso tome conta da sua vida e isso seja o centro, a tal ponto de você esquecer-se da sua responsabilidade nesse mundo, de brilhar, de edificar a igreja de Cristo através dos seus dons e talentos. Posso fazer uma oração? Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, por esse culto, pela Tua palavra, Senhor, que é tão poderosa, Senhor, e que nos repreende, destrói tanta coisa dentro de nós e faz doer, Senhor, até, mas que, como ferida, Senhor, que para ser tratada precisa doer, nós te suplicamos que o Senhor cure, Senhor, tantas coisas que há em nós que ainda precisam, Senhor, de conserto, que ainda precisam de remédio. E eu oro, Senhor, que essa palavra, Senhor, fique em nossos corações e que seja aplicada. Que apesar desse distanciamento, Pai, nós não percamos o sentimento que nós devemos nutrir pela igreja do Senhor. A nossa responsabilidade, Pai, como servos Teus, como membros do corpo de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a não atropelar as coisas, Senhor, a não colocar tanto as nossas coisas, ó Deus, como primordial nessa vida, enquanto nós nos esquecemos das Tuas coisas. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Levanta, Senhor, no meio do Teu povo, uma igreja forte, uma igreja, Senhor, que busca fervorosamente essa recompensa, que é o Senhor mesmo. Faz de nós, Senhor, esses servos Teus, e assim como aqueles homens mudaram, Senhor, de comportamento depois da advertência, que se há em nós, Senhor, resquícios dessas coisas, o Senhor também nos convença através do Teu Santo Espírito e transforme-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos essas coisas e te agradecemos, Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado, querido Anselmo.